Ai, estamos de volta. São 16h03 e 16 horas e 3 minutos, dia 9/11 de 2024. Ui. Ai, meus braços estão doendo. Bom, que eu tinha preparado para esse vídeo, né? Foi da semana do dia 8. Coloquei que a semana passada foi difícil, porque na semana do dia 8 provavelmente foi quando a gente tinha perdido uma pessoa próxima. E aí, bom, foi um baque, porque não foi algo esperado assim, né? Como se a pessoa tivesse mal de saúde ou enfim, o jeito que ela se foi inesperado e me deixou meio pensativo, assim, reflexivo. Fiquei um pouco introspectivo naqueles dias, acho que por 1-2 semanas, mas enfim, recuperado estamos e é isso. Bom, coloquei que já não estava tão animado para ir para a USP, mas não, sei lá, por qualquer outro motivo, mas especificamente por causa do cansaço. Então, como eu disse, né, o percurso é longo e isso é cansativo. Aí eu já estava desistindo, tô faltando algumas vezes para ir, porque é difícil ficar indo lá pra faculdade acordando 5 da manhã e... Calma aí. Voltando. Pensei que a porta ali tava fechada. Então, o percurso é muito longo, então cansativo. Tem que ficar acordando 5 horas, às vezes 4 horas da matina pra ir, e às vezes tem que assistir uma aula. Então, por exemplo, segunda e sexta tem isso, né? Tem que acordar às 5 pra ir pra faculdade, e aí eu vou ter uma aula às 10 e aí a aula é de 1h40, mais ou menos, 2 no máximo, sendo que o percurso que eu faço é de 2 horas para ir e 2 para voltar, então eu fico mais tempo no ônibus do que na aula. Não vale muito a pena. E aí vocês podem se perguntar, mas por que você faz isso? É idiota? Acordar 5 horas, você só vai ter aula às 10? Um pouco, mas é que na minha cabeça pelo menos faz sentido, porque eu imagino que, sei lá, se eu vou ter aula só às 10, se eu dormir até umas 7, que seria o comum, então aí eu dormiria até às 7, me arrumo, saio às 7h50 para pegar o busão às 8 e eu consigo chegar lá 10 em ponto, 10h50. Só que se eu fizer isso só segunda e sexta, meu corpo talvez não fique acostumado para terça, quarta e quinta ter que acordar às 5. Então eu prefiro fazer todos os dias, faz a mesma coisa do que um dia faz uma coisa, outro dia outra, e talvez meu corpo não aguente essa mudança brusca de dias. E bom, acaba que não é tempo perdido, eu chego lá às 8 e aí das 8 às 10 eu fico estudando. Então, como vai ter física, eu revejo o que o professor deu na semana passada, faço exercícios, vejo que dá para fazer até às 10, e acaba que passa bem rápido até, das 8 até às 10, fazendo essas coisas, porque os exercícios pelo menos são bem bolados, então você tem que pensar bastante, demora para pensar numa solução e depois resolver as contas, às vezes você erra e aí tem que refazer tudo, então, sei lá, para um exercício às vezes demora 30 minutos para você fazer, aí quando você vê já são 10 horas já. E o terceiro e último que eu tinha anotado pro vídeo 9, item, era quando que a gente para de estudar para a prova e começa a estudar em si, porque eu me senti muito sufocado esses últimos meses lá na faculdade, porque acaba que você não tem tempo para estudar assim, para sanar sua necessidade e vontade de estudar. Você
acaba tendo que estudar para a prova, porque se você desviar um pouquinho assim do ritmo, você acaba se ferrando. Um exemplo é, por exemplo, a gente estava entrando em ondas, e eu gostei até que de ondas, entender como funcionam instrumentos de sopro, instrumentos de corda, como que as ondas se propagam, porque tal som é de tal jeito, e estava começando a gostar, e eu queria me aprofundar mais. Se eu pudesse, durante a graduação, eu teria feito isso. Então, teria baixado, comprado livros que falam mais especificamente assim, né, da física por trás de um instrumento de sopro, de corda, para ele se aprofundar mais, como que funciona, sei lá, uma flauta transversal, um órgão. Só que não dá tempo. Eu tenho que estudar aquilo que tem nos livros, fazer os exercícios para aquilo e tentar aprender o suficiente para ir bem na prova. Porque, bom, se eu não for bem na prova, eu fico de DP. E aí atrasa todo o curso, enfim, é um monte de problema. Então não dá tempo de eu estudar por as coisas que eu gosto, por conta de que eu gosto e tudo mais, infelizmente. E aí, pelo que eu perguntei para alguns veteranos, mestrado ainda não é muito diferente. Você, tipo, tem nota nas provas, tem nota nas provas, meio óbvio, né? Mas tem provas. Não é tipo, você só vai ter uma aula lá de mestrado e você vê a aula, acabou. Tem algumas que você ainda vai ter que fazer prova, mas depende do professor. Um pouquinho triste. Gostaria de ter mais tempo para sanar essa curiosidade e, bom, estudar física porque eu gosto. Não ter que ficar estudando para responder lá as questões da prova, que não é tão divertido. Tudo bem que a última prova que eu tive agora, sexta, que foi dia 8, foi divertida, cara. O professor escreveu, foi mal escrita a questão. Acho que provavelmente ele deve ter feito correndo a prova. E aí tinha bastante coisa errada. Mas a questão era mais ou menos assim. Deixa eu ver. Eu vou falar arrumando as coisas que ele errou. Você tem um carro que tem acho que 800 quilos. Ele estava a uma velocidade de 10 metros por segundo. E cada roda tinha um freio acho que é de pastilha, de ferro, e que tinha 10 quilos esse freio, e depois de um certo tempo ele freou até o carro parar, e ele queria saber o quanto aumentou nesse intervalo de tempo, qual foi a variação de temperatura do freio, do disco, e ele deu um calor específico do freio, que eu acho que era de 500 joules por quilo Kelvin, alguma coisa assim. E aí quais eram os erros, né? Primeiro eu vou falar os erros, depois eu falo porque é divertido. Os erros foram, ele não colocou algumas coisas de pontuação, enfim, isso daí de menos. O calor específico ele colocou como capacidade térmica, e aí qual a diferença, né? Para quem não lembra ou ainda não aprendeu essa parte de termodinâmica. Capacidade térmica, basicamente, é a quantidade de energia que você precisa dar para um sistema para ele variar a temperatura dele em 1 grau Celsius, sei lá. E aí o calor específico já não. O calor específico é o quanto de energia você precisa para uma massa específica. Então, para quanto de caloria ou de joule você precisa para elevar 1 grama de água, por exemplo, a 1 grau Celsius. Então tem essa relação de massa, de diferença, né, para capacidade térmica. Você não relaciona a massa, para calor específico sim. E aí ele escreveu como capacidade térmica. Então você usava aquele valor direto vezes a temperatura, ou seja, ele já estava considerando que esse 500 era o calor específico vezes a massa, né? Dizendo que é capacidade térmica. Só que aparentemente não. O monitor falou, infelizmente ele só falou isso depois que eu fui embora da prova, que na verdade aquilo não era para considerar como capacidade térmica, era para considerar como calor específico. Ou seja, esses 500 eles não estavam contabilizando a massa, e aí eu teria que multiplicar pela massa, entendeu?
infelizmente, por conta disso, meio que dá um errinho. Só como tinha erro, o professor fez correndo, ou eles vão desconsiderar a prova da outra em outro momento, ou sei lá, ou o monitor vai corrigir fazendo vista grossa, assim, sabe? Algo do tipo. E, pô, é divertido porque, cara, você tá... isso é o mais legal que eu tava pensando esses dias também. É legal porque, por exemplo, eu aprendi termodinâmica, você aprende lá, um sisteminha fechado dentro de uma caixa, se você fizer isso, ele varia a temperatura e a energia interna, e a temperatura é isso, aquilo. Então eu aprendi para um sistema fechado. Só que aí, como você aprendeu física ali, você aprendeu como funcionam os fenômenos físicos e fenômenos de temperatura e calor, né, energia, você consegue passar aquilo para outras coisas diferentes. Então, eu não fiz nenhum exercício e não aprendi nada específico para freio. Só que eu consigo expandir o conhecimento que eu tive para descobrir o que acontece lá com o freio. E, pô, isso é divertido, né? Bonito. Muito legal.